Quando pensamos em animais essenciais para o meio ambiente, talvez os urubus não sejam a primeira opção que vem em mente. Muitas pessoas apresentam aversão a esses animais baseadas em mitos, inspirados nos seus hábitos alimentares talvez não muito convencionais. Mas, e se eu te contar que a história dos urubus vai muito além do uso de carcaças, e que podemos aprender com eles uma história muito bonita sobre adaptações biológicas e sobre a conservação de um bioma inteiro. Bom, eu sou o Bruno, pesquisador do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e esse é o segundo episódio do Asas da Caatinga, uma iniciativa do Laboratório de Ecologia do Movimento com o projeto Comunicar Ciência, fomentado pela Fundação Roberto Marinho, o Canal Cultura e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E no vídeo de hoje, a gente vai explorar um pouco a ecologia dos urubus na Caatinga. Os urubus, ou catartídeos, são uma família de aves que existe em toda a América. Todas as aves dessa família, que inclui 5 espécies de urubus e 2 espécies de côndores, são aves necrófagas, ou seja, são carniceiras obrigatórias. Tem 5 espécies que existem no Brasil. A outra, que é a única que a gente não observa na Caatinga, é um bicho amazônico, né, de floresta. Todas elas possuem a cabeça e o pescoço sem penas, uma adaptação que ajudou esse grupo a poder se alimentar sem ficar com partes de comida grudadas ao corpo e maximizando a sua higiene. Seus bicos e garras são perfeitos para aproveitar ao máximo a carne de pequenos e médios animais. Todos eles preferem carne fresca e animais mortos em um tempo mais recente, ao invés de animais em um estado mais avançado de decomposição. Dizem lá, né, que ele só chega em carcaças bem frescas. Claramente que depende da disponibilidade de carcaça, né? Se passou um tempão e não tem nenhuma carcaça, acredito que os bichos vão comer qualquer coisa que tiver, né? Mas ele geralmente é atraído por carcaças bem frescas, assim, animal recém-morto. Ao se alimentar de restos de animais, os urubus evitam o acúmulo de material em decomposição e ajudam a reduzir a proliferação de bactérias e doenças. Os urubus geralmente comem carne podre quando não há outra opção, geralmente em ambientes urbanizados, como os lixões, ou em ambientes muito escassos em recursos alimentares. Todos os urubus possuem essas adaptações gerais, mas cada espécie possui preferências e comporta-se de forma distinta, e explora os recursos de maneiras diferentes. Em ecologia, a gente chama esse uso de recursos de nicho ecológico. Se os animais utilizam os mesmos recursos como alimento ou a mesma área de vida, acontece o que a gente chama de sobreposição de nicho. E ela não é ideal para eles, porque essa sobreposição leva à competição, que sempre vai gerar estresse e muito gasto energético. E assim, com o passar de milhares de anos, cada espécie de urubu se especializou em uma abordagem diferente de chegar na carcaça, utilizando partes diferentes ou localizando-a de formas distintas. O urubu-rei é uma das espécies de urubu que, na verdade, chega depois dos outros na carcaça. Então, ele localiza pela visão. Ele sobrevoa, ele tem tendência de voar mais alto que os outros, né? Então, ele não consegue acessar o cheiro, né? Por exemplo, o Catartisaura, se você até for olhar a morfologia da narina, você vê que tem um espaço muito maior do que o urubu de cabeça preta, por exemplo. E aí, morfologicamente, isso mostra pra gente que o urubu Catartisaura, né, de cabeça vermelha, ele localiza a carcaça voando baixo pelo olfato. E aí já o urubu preto e o urubu-rei localizam a carcaça vendo que tem outros urubus ali. Então, também é uma dinâmica de relações interespecíficas assim, inteligente, né? E aí o urubu-rei ele é sempre o dominante, né? Quando ele chega, ele é maior, ele é mais imponente, ele dá aquela abertura de asa, assim, todo mundo já deixa espaço, por isso que acredito eu que ele deve, assim, o nome comum urubu-rei deve ter algum veio deve ter vindo daí, né? E aí geralmente o que a gente observa é que os Catartisaura e burrovianos, que são cabeça vermelha e amarela, chegam primeiro na carcaça, e aí depois vem cabeça preta e por último o urubu-rei. E o urubu-rei é o mais raro de todos de ser encontrado. Inclusive é um bicho bem raro de ser visto. Eu tô fazendo uma pesquisa focada no link entre ecologia do movimento e conservação. Os indivíduos marcados da minha pesquisa, né, o nosso N amostral, a gente já coletou dados deles por mais ou menos 2 anos. O meu projeto é basicamente buscar a definição de áreas prioritárias para a conservação do urubu-rei e da arara azul de Lear na Caatinga baiana. E a gente estava conversando sobre a distribuição do urubu-rei na América do Sul. Esse é o primeiro estudo do Brasil que trabalha com a ecologia do movimento de urubu-rei.
Atualmente eu trabalho com um projeto para avaliar o risco de colisão de aves com aerogeradores na Caatinga. Então a gente estuda 4 espécies de urubus e uma espécie que é a arara azul de Lear, uma espécie de psitacídeo. E a ideia é que a gente consiga quantificar e mapear essas áreas onde a gente tem uma maior probabilidade dessas aves colidirem com esses aerogeradores, né? A gente sabe que está tendo uma expansão, né, dos parques eólicos na Caatinga. Essa é uma atividade que está crescendo bastante. E esse tipo de informação é uma informação que a gente ainda não tem, né? Os levantamentos que são feitos para os estudos de impacto ambiental, eles não exigem também esse monitoramento ainda. Basicamente é uma primeira avaliação utilizando dados de movimento, né? Então a gente faz o monitoramento dessas aves com GPS, né? E essa informação durante o voo, das áreas que elas estão utilizando em diferentes alturas de voo, são as informações que a gente utiliza juntamente com informações da paisagem do local, né? Para tentar entender em que regiões elas voam nessa altura que ela é mais perigosa, né? Que traz um risco maior delas colidirem com os aerogeradores. Mas o que a gente quer também é ter um mapeamento das áreas onde as aves voam na altura de risco, exatamente porque esses parques eólicos estão expandindo, então para a gente oferecer uma ferramenta também para quando novos parques eólicos forem implantados, né? A gente sabe que isso vai acontecer em diversas áreas da Caatinga. É claro que a gente não tem dado para a Caatinga como um todo, mas para essa região que a gente está estudando, próxima à região de Canudos e próxima à região do Boqueirão da Onça, a gente tem pelo menos essas primeiras estimativas, né? Na nossa região de estudo, tipo, as áreas urbanas são, comparando com São Paulo, né, são pequenas, e a gente vê que o urubu de cabeça preta existe aqui também. Eles são os bichos a espécie que se dá melhor assim em áreas antropizadas. Então a gente teve essas 2 áreas, né? Uma área que é mais próxima a áreas urbanas, né? Que é a região de Canudos. Então a gente capturou perto do município de Canudos. E na área do Boqueirão, que é uma área mais prístina, né? Já está próxima à unidade de conservação lá do Boqueirão da Onça. A gente percebe que tem uma diferença das áreas, né? Assim, da densidade de urubus que a gente encontrou de diferentes espécies em cada área. Os urubus, eles são monitorados com equipamentos de GPS e rádio, né, com VHF. Eu acho que é um trabalho interessante porque a gente usa dessas novas tecnologias, então a gente pode usar isso também aliado a outros dados, né? Por exemplo, a gente não sabe exatamente qual é a quantidade de aves que já estão morrendo nesses aerogeradores. Então a gente não tem quantificado esses dados de mortalidade, né? O que a gente tem como dado base para as avaliações que a gente está fazendo agora são os dados de movimentação, áreas que os bichos retornam mais, áreas que os bichos passam mais tempo, né? No meu caso, nesse começo de projeto, eu fiquei interessada em saber se o urubu-rei era uma espécie que estava mesmo restrita às áreas de floresta na região, que é o que a gente esperava, né? Porque ele é uma espécie que não se dá bem em áreas antropizadas, é uma espécie rara, é uma espécie difícil de ser vista e é uma espécie que depende de ambientes florestais preservados, né? Então, lá na região... E aí existe essa correlação, né, entre áreas protegidas, né, unidades de conservação, e áreas que têm a floresta, o ambiente natural mais preservado. Bom, sabemos que essas áreas protegidas não foram criadas especificamente por urubu. Será que existe uma correlação entre o uso do espaço e as áreas protegidas? A gente conseguiu pegar uns dados também interessantes que mostram essa questão dos movimentos exploratórios, né, dos jovens, pré-concretização dessa área de vida, né? Então a gente observou que esse urubu, ele fez uma viagem longa, descendo até a Chapada da Diamantina, escolheu uma rota que passasse por outras áreas protegidas da região e voltou. E especialmente quantificar áreas onde eles voam na altura dos aerogeradores e outras áreas que eles utilizam muito mais que não são áreas onde eles voam nessa altura, né? E uma coisa interessante é que os impactos também, eles vêm de ações que ocorrem antes do aerogerador estar funcionando também. Então, toda vez que um parque eólico vai ser instalado, tem essa questão da limpeza da área, né? Então, tem o desmatamento que ocorre para implantação do parque e isso também altera a paisagem, né? E assim, essa quantificação de quanto isso também pode
influenciar em como os animais estão se movendo, é também uma avaliação de um impacto ligado a esse tipo de atividade, né? A gente sofreu um pouquinho no início para conseguir capturar esses animais, porque pode parecer que é fácil, né, capturar urubus, mas não foi muito fácil. A gente demorou um tempo para conseguir adaptar a armadilha, né, no formato correto e tal. Mas hoje em dia acho que a gente já conseguiu lidar com essa primeira parte. A gente está monitorando essas aves, mas a gente não tem controle de para onde elas vão voar, né? Então, às vezes elas vão cruzar áreas de parques eólicos que já existem, e em outros momentos elas vão estar voando por áreas que são potenciais áreas para parques eólicos no futuro, né? Então, ter essa informação agora também pode ajudar a gente a monitorar futuramente se houve uma mudança nesse padrão, né? Então, essa informação com esse enfoque, ela é interessante, mas é uma coisa nova, né, que a gente está fazendo aqui no Brasil. As perspectivas são de que novos parques vão ser instalados exatamente porque a gente precisa de uma mudança na matriz energética. Isso é importante, né, pensando em mudanças do clima. A gente sabe que essa mudança da matriz energética é importante para o país, né? Só que é importante também a gente conseguir quantificar esses impactos para, por exemplo, propor ações para reduzir ou para melhor alocar isso espacialmente, né? Então, onde esses parques vão ser colocados e como avaliar esses impactos. Eu acho que a gente tem uma ferramenta nova, que ainda é pouco explorada, e a gente espera que essa pesquisa traga informações interessantes para esse planejamento futuro.